Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do canal. Eu sou o Thiago Weber, formado em Economia, consultor e especialista em investimentos. No vídeo de hoje a gente vai aproveitar que o ano de 2025 está recém começando para entender quais são as oportunidades que tem hoje no mercado financeiro e onde que você pode investir o seu dinheiro para aproveitar cada uma delas. Lembrando que nada disso aqui é uma recomendação, a gente vai fazer um panorama geral do cenário econômico e se você quiser alguma recomendação personalizada ou uma conversa para entender se faz sentido para você, entre em contato com a gente aqui no link da descrição ou lá no meu perfil no Instagram. E antes de começar, pessoal, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita agora para se inscrever, ativa o sininho de notificações e deixa o seu like aqui no vídeo, que isso ajuda muito a gente no trabalho. Então vamos começar falando sobre as oportunidades de investimento para 2025. O primeiro ponto não poderia ser diferente, a gente precisa falar sobre os títulos de renda fixa. Títulos de renda fixa podem ser divididos em três tipos. A gente pode investir nos títulos do Tesouro Direto, que é quando a gente empresta o nosso dinheiro para o governo. A gente pode investir em títulos bancários, então CDBs, LCIs, LCAs e outros ativos, no qual a gente empresta o nosso dinheiro para algum banco, ou então a gente pode investir emprestando o nosso dinheiro para empresas privadas, que daí a gente está tratando aqui do chamado crédito privado. No mercado eles são mais conhecidos como os CRIs, CRAs e debêntures. Em algum outro vídeo futuro aí eu posso dar mais detalhes sobre esses tipos de ativos, mas hoje eu vou dar mais ênfase aqui nos títulos do Tesouro Direto. No dia de hoje, pessoal, em que eu tô gravando, as taxas do Tesouro, elas estão essas aqui, ó. Os títulos do Tesouro com vencimento em 2035, que pagam IPCA+, ou seja, uma rentabilidade acima da inflação, eles estão pagando IPCA mais 7,54. Isso aqui significa que se você investir hoje o teu dinheiro, daqui 10 anos, ou seja, em 2035, quando esse título vencer, você vai receber de rentabilidade 7,5% acima da inflação por todos esses anos que o seu dinheiro ficou investido. Esse nível de rendimento aqui, pessoal, o IPCA mais 7,5%, isso é algo muito elevado. Essas taxas aqui, elas são históricas, elas nunca aconteceram antes no mercado financeiro brasileiro. E isso aqui está acontecendo hoje por causa do cenário econômico. O governo ele está aumentando os seus gastos gradativamente. A gente está vendo várias notícias aí de preocupação com o déficit fiscal, né? O governo está gastando mais do que o que ele arrecada. E aí ele precisa se endividar para conseguir manter esse nível de gastos. A gente não vai entrar na discussão aqui sobre as consequências disso a médio e longo prazo, mas o que acontece é que os títulos do Tesouro eles precisam pagar cada vez mais para que se torne atrativo para o investidor continuar emprestando dinheiro para o governo brasileiro. É por isso que essas taxas aqui estão cada vez mais altas. Só que esse nível aqui de taxa de juros, ele não é algo sustentável, não dá para manter isso aqui por muito tempo. E o governo já está mostrando que ele está preocupado em implementar alguns cortes de gastos para justamente conter esse fenômeno aqui. Isso aqui tem outros tipos de consequência também, impacta na taxa de câmbio. A gente inclusive está vendo o dólar acelerar agora nessa reta final de 2024, e isso tem uma série de consequências na economia. Então o governo ele se preocupa com isso e deve tentar resolver essa questão logo. Então isso significa que essas taxas de juros, possivelmente elas não vão permanecer assim por muito tempo. E é por isso que esse nível de taxa de juros ele pode sinalizar para nós uma oportunidade. Fora o fato de que isso aqui é bom em qualquer cenário. As carteiras mais arrojadas, quando a gente faz um benchmark para elas de longo prazo, a gente normalmente atrela ela a 6% acima da inflação, ou seja, coloca um parâmetro de sucesso de IPCA mais 6. E hoje a gente consegue IPCA mais 7,5 com títulos de renda fixa. Então isso aqui é algo que não dá para ser desconsiderado. Eu vou mostrar agora para vocês aqui um outro gráfico que mostra o quanto que é IPCA mais 6 numa janela de 10 anos comparado com o CDI. Aqui a gente tem dados históricos que mostram a rentabilidade que você teria se tivesse investido num ativo que paga IPCA mais 6 há 10 anos atrás, ou seja, lá em 2015. O rendimento equivalente a IPCA mais 6% é esse que você está vendo na linha azul. A linha azul mostra a rentabilidade do IPCA mais 6% crescendo pelos últimos 10 anos. A linha verde aqui embaixo é o CDI. Então, se você tivesse investido somente na renda fixa, né, em ativos que pagam 100% do CDI, esse aqui teria sido o seu retorno. Então dá para perceber que IPCA mais 6% nos últimos 10 anos renderam muito mais do que a taxa de juros, muito mais do que o 100% do CDI. E aqui a gente está tratando de renda fixa também. Então os riscos, eles continuam pequenos. A gente não precisou investir em renda variável, em ações,
ou em outros ativos para conseguir essa rentabilidade. Pô, Tiagão, então desse jeito que tu tá falando aqui, eu tô entendendo que essa aí é a 8ª maravilha do mundo, eu posso colocar todo o meu dinheiro nesse negócio. Muito pelo contrário, calma que não é bem assim. Esses investimentos aqui, eles têm um grande segredo. Para você fazer ele bem feito e ter sucesso nesses investimentos, vocês precisam ter tempo disponível. Não dá para investir nesse título aqui e querer resgatar ele no mês que vem ou até no ano que vem e contar com esse dinheiro como se ele fosse um recurso líquido. Embora a gente tenha a possibilidade de resgate, ou seja, dá para movimentar no Tesouro Direto a qualquer momento esses ativos aqui, você vai estar sujeito ao fenômeno chamado de marcação a mercado. Inclusive, eu posso falar melhor sobre a marcação a mercado em algum outro vídeo aqui no canal. Mas aqui hoje, o que é importante a gente entender é que a marcação a mercado, ela faz com que esses ativos aqui, ao longo do percurso, ou seja, até ele chegar no vencimento, ele não vai andar em linha reta. Na verdade, voltando para o gráfico aqui, ó, ele vai andar conforme essa linha vermelha, ou seja, ele vai ter oscilação ao longo do tempo. E isso acontece por causa da chamada marcação a mercado. Em linhas gerais, esses títulos aqui, eles são negociados com diferentes taxas de juros conforme os dias vão passando. Então, se você quiser vender esse título antecipadamente, o Tesouro vai pagar o juro do dia. Ele não vai te pagar aquele juro que você contratou. E aí pode ser que, conforme o cenário do momento de venda que você está fazendo, você vai receber menos do que aquilo que efetivamente rentabilizou ao longo do tempo. Mas, se você esperar até o vencimento, aí sim você vai receber exatamente a taxa que for contratada. Então, voltando para o nosso exemplo anterior, se você investir no IPCA mais 2035, contratando uma taxa de IPCA mais 7,5%, lá em 2035 você vai receber exatamente IPCA mais 7,35 caso você leve até o vencimento. Mas se você vender antes, você vai estar sujeito à marcação a mercado. A marcação a mercado, ela pode te trazer tanto prejuízo, como pode te trazer também um lucro extraordinário. E tem muita gente que entra nessa onda de investir num título do Tesouro com uma taxa alta hoje, querendo ganhar com a marcação a mercado. Eu acho isso aí uma coisa bastante arriscada. Então, normalmente eu recomendo para os investidores que eles invistam sabendo que a marcação a mercado existe e que ela pode te favorecer no curto prazo, mas que não é ideal contar com ela. O ideal é você investir tendo o prazo disponível para ficar com esse título na mão, caso você não consiga vender com uma marcação a mercado que te favoreça antecipadamente. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse tema aqui, já deixa nos comentários. E eu pretendo fazer algum vídeo explicando melhor a marcação a mercado no futuro também. E agora que a gente já falou um pouco sobre os ativos de renda fixa e as oportunidades que eles estão trazendo para o início desse ano de 2025, vamos falar também sobre os fundos imobiliários. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o índice IFIX, que mede o retorno geral do mercado de fundos imobiliários, ele está em 3.120 pontos. E ao longo de 2024, vocês podem ver aqui pelo gráfico, que ele teve uma queda bastante acentuada. No mês de dezembro, ele chegou a cair em torno de 13%, e agora no final do ano ele já deu uma recuperada de novo. Para quem não sabe, os fundos imobiliários, eles são investimentos em que os cotistas, ou seja, eu, você e outros investidores, pegam o seu dinheiro, entregam ele na mão de um gestor, e esse gestor compra imóveis no mercado. Então ele pode comprar um shopping, pode comprar um galpão logístico, pode comprar um prédio de escritórios, ele pode comprar vários tipos de imóveis diferentes. E aí eu e você e todos os outros cotistas, a gente se torna sócio desse fundo. Ou seja, a gente tem uma fatia pequenininha de cada um desses imóveis. E aí os imóveis, eles pagam aluguéis e a gente recebe o repasse desses aluguéis na nossa conta todos os meses. Esses aluguéis recebidos dos fundos imobiliários, eles são isentos de imposto de renda. Então essa é uma grande atratividade dos fundos imobiliários. E no momento do mercado que a gente está vivendo agora, de bastante estresse, bastante incerteza com a questão da política econômica por parte do governo e principalmente de juros altos, que tem tudo a ver com a questão da renda fixa que a gente falou lá no início, os investidores eles perdem o interesse pelos fundos imobiliários. Porque esse aqui é um investimento que ele tem riscos. E quando você consegue investir na renda fixa com um risco muito menor e tendo um retorno bastante atrativo, esses investimentos acabam perdendo a atratividade, né? Os investidores não olham tanto para eles ou acabam até vendendo suas cotas, o que justifica essa queda na precificação desses ativos. E o mercado financeiro, ele sempre antecipa os movimentos. Então, tudo que é preocupação, tudo que é temor
ele acaba colocando no preço antes mesmo de acontecer. E aí, para os fundos imobiliários, o que acontece como consequência? O gestor do fundo, ele tem vários imóveis na carteira dele, e esses imóveis a gente consegue consultar, dá para entrar lá na lâmina dos fundos e ver quais são esses imóveis, estudar mais a fundo cada um deles. E nos momentos em que as cotas caem desse jeito aqui, a gente consegue comprar esses mesmos imóveis, só que agora com descontos. Claro que não é todo fundo imobiliário que vai estar descontado, que a gente pode sair comprando as cotas assim sem pensar duas vezes. Na verdade, é muito pelo contrário. Todo e qualquer investimento em fundo imobiliário, ele exige que a gente faça uma pesquisa prévia e entenda as características desses fundos aí, para a gente não tomar uma decisão precipitada e nem investir em algum fundo de má qualidade. Sempre que a gente faz algum movimento como esse, acaba trazendo mais risco para a carteira. E nesse tipo de investimento aqui, se tiver algum problema nesses fundos imobiliários, eventualmente você vai ter uma perda permanente de patrimônio, ou seja, ele nunca mais vai se recuperar e você vai ter uma perda de dinheiro que não vai mais voltar. Então aqui tem que tomar muito cuidado. Esses são investimentos de risco e a gente tem que estar ciente de todos eles antes de incluir no portfólio. E por isso também que é muito importante a questão da diversificação. Mas agora voltando para o cenário dos fundos imobiliários. Hoje, com essa queda recente, a gente está vendo praticamente todos os fundos imobiliários do mercado com um indicador chamado P/VP abaixo de 1. E o que isso significa? O indicador P/VP ele significa preço dividido pelo valor patrimonial. Ou seja, a cota do fundo imobiliário ela tem um preço que é negociado no mercado. Digamos que essa cota hoje esteja negociando no mercado a R$80. Só que o fundo imobiliário ele investe em vários imóveis, como eu expliquei para vocês ali anteriormente. E aí digamos que somando todos os valores desses imóveis pela contabilidade, o preço patrimonial dessa cota, na verdade, ele é de R$100. Então somando todos esses imóveis que o fundo tem na carteira dele, se a gente pegar todos os valores contábeis, ou seja, aquele que a contabilidade registra no balanço dos fundos, a gente vai chegar no valor patrimonial desse fundo. Esse valor patrimonial, ele nos dá uma ideia de valor justo, daquilo que o imóvel realmente vale. Por exemplo, quando você compra um apartamento ou uma casa, você pagou um preço por aquele imóvel. Não quer dizer que no dia seguinte ou na semana seguinte ele já vai se desvalorizar. Esse fenômeno ele acontece numa janela mais longa. E a ideia de valor patrimonial ela nos dá essa medida, de o quanto que aqueles imóveis realmente vale no âmbito do mercado imobiliário. Então, fazendo toda essa somatória, digamos que o fundo ele tem um valor patrimonial por cota de R$100. Então, se no mercado financeiro a gente consegue comprar uma cota por 80, mas que pela contabilidade ela está valendo R$100, significa que o P/VP desse fundo de exemplo aqui ele está em 0,8. Sempre que o P/VP de um fundo está abaixo de 1, a gente tem esse fenômeno aí. O preço do mercado está abaixo daquele valor patrimonial que o fundo detém. Isso não quer dizer de cara que é uma oportunidade, mas é um bom indicativo. E hoje, dado esse nível de preço aqui que eu expliquei para vocês, basicamente todos os fundos imobiliários estão com o P/VP abaixo de 1. E isso reflete esse temor dos investidores, essa falta de confiança com o cenário, com os juros altos. E aí, bons fundos, fundos de muita qualidade, também estão negociados com esse desconto. Então, se você é um investidor que conhece desses ativos, que tem o perfil, entende dos riscos e que eventualmente pode incluir eles na sua carteira, esse pode ser um momento de oportunidades de preços descontados para incluir esses ativos no seu portfólio e conseguir lucrar com eles no longo prazo. E por último, pessoal, agora que a gente já falou da renda fixa e dos fundos imobiliários, a gente precisa falar sobre os investimentos no exterior. Quando a gente investe no exterior, tem duas grandes variáveis que a gente precisa considerar. Primeiro, são os ativos que você vai comprar no exterior, ou seja, onde que você vai aplicar o seu dinheiro, porque investir no exterior não é simplesmente comprar dólares, né? E sim você comprar ativos que vão render em dólares na sua carteira. E o segundo fator é a cotação do dólar, porque sempre que você investe no exterior, você vai estar, de certa forma, atrelando o seu dinheiro ao dólar, se você investir pelos veículos brasileiros, ou se você vai converter eles em dólar, né, você vai comprar dólares de fato. Então, se a cotação do dólar estiver muito alta, você vai precisar desembolsar mais dinheiro para comprar dólares, né? Então isso aí importa diretamente. E aí você deve se perguntar, pô, Tiagão, nesse momento o dólar está nas alturas, né? Está nas máximas históricas. Vou deixar aqui para vocês, pessoal, o fechamento do dólar de 2024 fechou em R$ 6,18. E hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, ele já subiu mais, já está em torno de 6,30 a cotação do dólar. Então eu vou começar falando sobre a questão do preço do dólar em si. Quando a gente investe no exterior, a cotação do dólar, ela importa sim, obviamente,
mas ela é algo secundário, ela não é algo que a gente deve ficar sempre de olho nisso. Então, para começar essa temática aqui dos investimentos no exterior, eu preciso reforçar que quando você investe no exterior, esses ativos devem ser uma parte permanente da sua carteira. Você não deve investir no exterior para começar hoje e no mês que vem já vender e liquidar a sua posição. Isso deve ser algo que você vai abastecendo, que você vai sempre reforçando no seu portfólio e mantendo ela como uma parte permanente mesmo. Isso significa que, conforme você vai juntando mais dinheiro, você vai fazendo novos aportes, você vai estar sempre comprando mais dólares. Então, se você não começou a investir no exterior ainda, você vai pagar agora dólares mais caros, né? Vai comprar a essa cotação atual. Só que a gente não tem como prever o que vai acontecer com o dólar no futuro. Inclusive, esse aí é um tema muito interessante que eu vou aprofundar mais a partir de agora. Dá só uma olhada nessa previsão que o mercado financeiro fez para a cotação do dólar lá no início de 2024. Esse aqui é o Boletim Focus. O Boletim Focus estava prevendo que no fim de 2024 o dólar estaria cotado a 4,92. Essa métrica aqui, o Banco Central calcula fazendo uma pesquisa com vários agentes do mercado para perguntar para eles qual é a expectativa para o dólar deles no futuro. Aí um agente lá responde, eu acho que o dólar vai estar a R$5 no futuro. O outro fala, eu acho que ele vai estar a 4,50. O outro diz, ele vai estar a 4,75. Aí o Banco Central calcula essa mediana das respostas da pesquisa e ele chega nessa média, né, nesse valor esperado generalizado para o mercado. Então o mercado financeiro como um todo estava achando que o dólar ia fechar 2024 a 4,92, isso lá no início do ano. E agora que a gente já sabe o que aconteceu na realidade, a gente entende que essa previsão aqui estava completamente errada. E isso aqui acontece com muita frequência, pessoal. Todas essas previsões para o dólar, para a taxa Selic, para vários outros indicadores econômicos, elas costumam estar erradas, porque o mercado ele é muito imprevisível, tem várias variáveis aí que dependem para chegar na resposta da cotação final. Então essas previsões aqui, elas têm uma incerteza muito grande. Então sempre que você olhar para essas notícias aqui, você pode levar em consideração, mas nunca tomar uma decisão com base nela 100%. E voltando àquilo que eu estava comentando anteriormente, sempre que você investe no exterior, você vai ir abastecendo a sua carteira. E a gente sabe agora que o dólar ele tem uma cotação que não é possível de se prever com assertividade. Então você começa comprando no preço que está agora, no mês que vem você compra mais, depois de alguns meses compra mais um pouco, e assim você vai abastecendo a sua carteira com dólares às cotações que tiverem vigentes. A gente já viu, inclusive, em vários momentos, né, do passado recente, que ao longo do ano o dólar teve quedas consideráveis, né? No próprio ano passado teve momentos que ele chegou a estar cotado a 5,40, 5,50, em 2022 chegou a estar a 4,80. Então a gente tem esses momentos em que o dólar cai um pouco, e aí você vai comprando a novas cotações e fazendo esse abastecimento da carteira. E o segundo ponto é referente aos ativos que você vai comprar lá fora. Eu quero fazer vários outros vídeos falando sobre como investir no exterior e como selecionar os ativos por lá. Mas hoje o que vocês devem entender é, lá nos Estados Unidos, que é onde a gente investe majoritariamente os ativos do exterior, a gente tem um cenário em que a taxa de juros ainda está alta relativamente falando. O Banco Central dos Estados Unidos ele está querendo cortar os juros, mas num ritmo um pouco mais lento do que ele gostaria de fazer, porque a inflação nos Estados Unidos ainda é um tema que preocupa. Agora, a partir do ano que vem, vai ter o governo novo do presidente eleito Donald Trump. A expectativa é de que o dólar se fortaleça perante as economias do mundo, então esse juro ele deve continuar alto por mais tempo para que a inflação não se acelere por lá de novo. E a expectativa para o mercado de ações, que aqui a gente mede através do índice S&P 500, que no ano passado teve uma performance muito boa, vou deixar o gráfico aqui para vocês darem uma olhada, a expectativa é de que as empresas nos Estados Unidos elas continuem crescendo, continuem se fortalecendo e os investimentos por lá, como eu comentei anteriormente, eles são de longo prazo. Então a gente nunca vai investir com essa expectativa de resgatar rápido ou de fazer trades curtos. A gente quer construir uma carteira e que ela cresça de forma saudável e perene ao longo do tempo. Então os investimentos por lá, eles também estão atrativos e a gente pode ir montando essa carteira de investimentos aos poucos. Antes de finalizar, pessoal, comentem aqui embaixo se vocês têm alguma dúvida sobre esse assunto e me digam aqui quais outras classes de ativos vocês querem que eu comente também. A gente deu uma pincelada geral aqui hoje sobre renda fixa, fundos imobiliários e investimentos no exterior. Teria muita coisa para aprofundar ainda. Então comentem aqui o que vocês querem ouvir mais. A gente pode falar de cripto, pode falar de ações no Brasil, de empresas que pagam dividendos, de fundos de renda fixa. Tem muitos ativos ainda que a gente pode trabalhar. Então comentem aqui aqueles que vocês gostariam que eu gravasse os próximos vídeos. E antes de finalizar, pessoal, não esquece de deixar o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações.
e compartilhe esse vídeo com amigos e com familiares que também vão gostar de consumir esse conteúdo aqui. Muito obrigado por assistir e até a próxima!